Bom, sejam bem-vindos a esse curso de Teologia Filosófica. Hoje nós temos a aula 12ª. Quem não viu as aulas precedentes, depois volte. Estão todas gravadas, né? Nós deixamos aqui no canal. Quem não é inscrito também se inscreva aqui no canal, né? Cleibson Américo. Além desse conteúdo aqui de Teologia Filosófica, né? Vocês já devem ter visto que tem vários outros conteúdos, várias outras aulas, vídeos curtos, né, mais nesse sentido teológico mesmo, né, de explicação teológica e bíblica, algumas coisas de filosofia, algumas coisas também de história, mas predomina mais conteúdos teológicos, né, então podem de repente servir também para vocês. E eu estou até fazendo assim agora, tentando fazer, né, às vezes quando eu vou dar alguma palestra, alguma aula ou fazer alguma pregação, às vezes quando o pessoal me chama aqui nas paróquias por aqui, eu estou tentando ver se eu consigo deixar gravado para ir colocando lá, né? Porque de repente ajuda, né? Então teve agora perto da Semana Santa, né? Me chamaram para dar uma formação sobre o Tríduo Pascal. Aí eu fui lá, né? Deixei gravado sobre o Tríduo Pascal. Aí já serve, né? Quem quiser, tá lá. Essa próxima semana, esse final de semana agora, no encerramento do mês de maio, aí o pessoal da minha antiga paróquia me chamou para fazer lá uma pregação sobre Maria na história, né? Vai ser mais ou menos isso, a história dos dogmas marianos. Aí eu vou tentar deixar gravado para depois lançar lá, né? Porque pode também servir, né? E falar um pouco sobre a história, né? Da Mariologia, né? O estudo sobre Maria, um pouco sobre Maria, né? Tanto nas prefigurações da figura de Maria no Antigo Testamento, quanto também como ela é apresentada e entendida no Novo Testamento, né? Eu vou dar um pulinho lá nos textos gregos, né, para falar um pouquinho sobre o que os textos originais falam realmente acerca da Virgem Maria, enfim, né? Então eu vou tentar deixar gravado, que se eu conseguir deixar, já pode servir também aqui para vocês, né? Pode de repente contribuir um pouco, né, para a formação. Eu digo pode porque de repente tudo que eu falar a pessoa já saiba, né? Então, né, apesar de que às vezes a pessoa saber o que já sabe dito por outra pessoa, às vezes é bom também, né? Ajuda. Enfim. Bom, e hoje aqui, né, na aula de teologia filosófica, nós vamos continuar sobre a modernidade, né? A gente já está chegando realmente nos finalmente, né, da teologia filosófica. A programação realmente está seguindo, conforme eu tinha previsto mesmo, né, programado. Então hoje a gente já dá esse passo, né, para continuar. Né? Nós começamos na semana passada sobre a modernidade filosófica com René Descartes. A gente viu alguns acontecimentos históricos. É, a gente viu alguns acontecimentos históricos. Tá travando, gente, o meu áudio para todo mundo? Não, né? Não, Tá. não, tá ótimo. Pronto. Aí, alguns acontecimentos históricos, aí lembramos a ciência moderna, isso tudo vai influenciar muito no diálogo entre a filosofia e a teologia. A ciência moderna, isso vai pesar, né, sobre a relação da teologia cristã com o mundo científico, com o mundo filosófico. Vimos a reforma protestante, como isso mexeu na sociedade ocidental, marcada por uma cristandade católica. Vimos as grandes navegações rapidamente. Vimos é, as transações, as navegações transatlânticas, enfim, esses acontecimentos modernos, o fim do Império Romano Oriental e como tudo isso influencia na visão que se vai ter do homem, porque disso tudo e de uma centralização que teve em torno da figura do homem, começa a surgir uma nova cultura, uma cultura antropocêntrica. Isso não pode esquecer, viu, gente? Começa a surgir uma nova cultura, uma cultura antropocêntrica, que é uma cultura que coloca o homem no centro. Isso em uma oposição paulatina, né? Isso não foi bruscamente dado, isso aconteceu aos pouquinhos, né? Uma substituição do teocentrismo medieval, certo? O teocentrismo medieval. Então, aquela cultura religiosa marcada pela cristandade. Quando eu falo em cristandade, gente, eu estou falando na expansão cristã pelo mundo, viu? O nome disso é cristandade, que é diferente de cristianismo. Uma coisa é cristianismo, outra coisa é cristandade. O cristianismo é a religião, tá certo? O cristianismo é a religião.
E a cristandade é a expansão geográfica do cristianismo. Entendem? Então havia o cristianismo, e mesmo quando não era a cristandade, o cristianismo já havia. Se a gente pensar que no século I tinha o cristianismo, mas não tinha ainda uma cristandade, né? Não tinha ainda uma expansão política, social ali, não é, cultural do cristianismo. Então o cristianismo é a religião em si mesma, e a cristandade é uma cultura cristã, é um expansionismo cristão. É quando o cristianismo começa a se disseminar pelo mundo de então. Vamos dizer a cristandade. E a cristandade ocidental ela é rompida com a reforma protestante, né? E veja, a cultura de cristandade, com todos esses acontecimentos, a reforma protestante, a ciência moderna, as evoluções políticas, não é? As grandes navegações, o fim do Império Romano Oriental, isso acaba influenciando aqui também no Ocidente, né? Enfim, todos esses acontecimentos, eles vão, né, trazer legal para a cultura ocidental, né, uma cultura que se organiza agora em torno do homem. E isso vai ser reforçado com a filosofia cartesiana, que é a filosofia do René Descartes, o pai da filosofia moderna. O René Descartes, gente, ele é o pai da filosofia moderna, tá certo? E ele é quem vai colocar em âmbito filosófico, né, racionalista, o homem no centro do processo do conhecimento. As principais verdades da realidade, o Descartes vai estabelecer que elas não vêm das coisas, não vêm do mundo externo, ela vem do próprio homem, certo? O homem, ele é o centro que irradia as verdades sobre si próprio, sobre o mundo e até sobre Deus, né? E nisso aqui nós temos uma inversão, porque até então predominava uma filosofia aristotélico-tomista, e essa filosofia aristotélico-tomista ela colocava como central, né, como epicentro do processo cognitivo do conhecimento, não o sujeito pensante, mas o objeto pensável. As verdades não estão no homem, as verdades estão nas coisas. O homem apenas vai lá e descobre. E isso na filosofia aristotélico-tomista, certo? O homem apenas vai ao mundo externo, através dos seus sentidos, através da sua inteligência, e começa a descobrir as verdades que são objetivas na realidade. Aí, neste sentido, o conhecimento, né, a teoria do conhecimento, ela é tida como um conhecimento objetivista. O conhecimento ele é objetivo, ele não é subjetivo, ele não a verdade ela não vem, não é criada pelo sujeito. A verdade ela é objetiva, ela está aí, o sujeito apenas apreende, apenas descobre as verdades pela sua inteligência natural. Entendem? E isso filosofia aristotélico-tomista. Na modernidade a coisa se inverte. Então, a partir de René Descartes, né, o Descartes vai conceber que as verdades elas não vêm do mundo objetivo, elas vêm do homem. O homem é quem coloca as verdades objetivas nas coisas, né? O sujeito é o epicentro do conhecimento. E aí nós vamos ter uma era, a partir de René Descartes, gente, chamada de subjetivismo. Certo? Nós vamos ter uma subjetividade que vai se transformando em um subjetivismo. Subjetividade vem de subjeto, né, do sujeito. Nós vamos ter agora uma cultura intelectual, enfim, né, uma cultura artística e tudo mais que se organiza no sujeito. E a partir daí, da modernidade, século XV, XVI, XVII, para lá, para frente, até os nossos tempos agora, quem está no centro é o homem, é o próprio ser humano. Isso deve ter ficado claro, né, para vocês na aula passada. E as consequências disso, gente, as consequências disso podem ser sentidas ainda hoje. E talvez mais hoje do que nunca, né? O homem como o centro das verdades. O homem como critério fundamental da realidade das verdades. Se a gente parar para pensar, olha só, viu? Vou fazer aqui uma provocação para vocês. Muitas das vezes, quando uma pessoa procura uma religião, ou quando uma pessoa muda de religião, ela muda porque está procurando a verdade ou porque ela procura um lugar em que ela se sinta melhor? Eu acho que ela muda por falta de conhecimento, por não saber o que está ali, ela quer procurar alguma coisa para aprender. É falta de conhecimento, de fé, de. Não é? É falta de um monte de coisa, entre as quais isso mesmo. E aí veja,
quando ela não tem uma procura do conhecimento, não tem uma procura da verdade, quando ela não está interessada na verdade, ela vai procurar o lugar onde ela se sinta bem. Aí veja que o critério para a escolha da religião é a sensação subjetiva dela. Pode ser o que for, mas ela foi lá, se sentiu bem, pronto, é lá que ela fica. Independente se lá é tudo mentira, se lá é tudo ilusão, se lá é tudo falsificacionismo, para ela não importa. O que importa é que ela foi bem acolhida e vai ficar lá. Eu não sei se aí em Caruaru acontece, mas por aqui acontece, né? Às vezes a pessoa é católica ali, certinho, menino. Tem uns banda voou, que isso aí a pessoa nem conta, né? Mas tem uns que estavam ali na missa certinho e tal. Aí de repente, por algum motivo, o padre passou um gato nela, né? A pessoa ficou meio triste, meio revoltada. Eu não sei se aí fala em passar um gato, quando é passar um carão, não sei se por aí se usa esse ditado popular não, né? Foi mal então. Aqui a gente diz, passou um gato, né? Quando diz que passou um carão. Então às vezes o padre foi, passou um gato na pessoa, aí a pessoa ficou desgostosa e quer deixar a igreja, deixa a paróquia, deixa tudo, né? E ela vai para onde ela se sente melhor. Aí chegou num lugar lá que todo mundo disse, opa, Jesus te ama, vem para cá. Aí pronto, a pessoa vai lá e fica. Aí veja que o critério fundamental para ela, para a escolha da religião, foi a sensação dela, foi o conforto. Não foi busca nenhuma da verdade. E isso mostra, gente, quanto o homem ficou, né, como o centro das verdades subjetivas para ele próprio. Então ele já não está mais interessado em uma verdade objetiva. Ele busca a si próprio. No fundo, ele busca a si próprio. Agora veja, eu estou falando aqui de um homem, né, que se coloca no centro em âmbito extra-eclesial. Mas se a gente pensar no âmbito intra-eclesial, ou seja, dentro da própria igreja, nós também temos um subjetivismo muito acentuado, viu? Por exemplo, não é? Eu sei que aí em Caruaru não acontece, mas aqui, né, por aqui nas Alagoas acontece. Vejam só, a liturgia. A liturgia não é uma coisa objetiva? A liturgia, o certo não é o padre celebrar conforme está no missal romano, seguindo todas as regrinhas litúrgicas, todas as rubricas litúrgicas. Não é isso que os papas, todo mundo ensina, que né, com os documentos do concílio e tudo mais, a igreja sempre ensinou. O padre tem que chegar e celebrar a missa do jeito que está no missal. Porque não pode acontecer de numa paróquia a missa ser de um jeito e na outra de outro jeito. Isso não é catolicidade. A catolicidade é em qualquer lugar do mundo a missa ser a mesma. Porque todo mundo segue as mesmas regras, o mesmo rito, as mesmas formas. Pronto, isso é objetividade. Só que, o que é que acontece muito por aqui nas Alagoas? Você chega numa paróquia que o padre começa a mexer nos ritos e botar umas invencionices próprias dele. Que é para atrair mais, que é para, né, mexer mais, animar mais as pessoas, e aí acaba transformando, né, a assembleia em um auditório. E veja, essa subjetividade, né, do celebrante muitas vezes acaba rompendo com a objetividade litúrgica. E o que é isso? É o homem se colocar no centro. Ao invés de o homem estar para celebrar o culto divino, ele está para ele próprio fazer a animação, não é, e mexer com os ânimos, com os sentimentos das pessoas. Então, quando um celebrante ele se preocupa em mexer com os sentimentos das pessoas e não celebrar o culto objetivamente como deve ser celebrado, isto não é senão o homem se coloca no centro. Então, essas coisas, né, do subjetivismo, isso é tão sintomático, não é? Que isso acontece extra e intra-eclesialmente. Eu sei que em Caruaru não tem disso, né? Não tem invencionice litúrgica. Mas por aqui tem, viu, gente? E isso, assim, aí tem também a misericórdia. Então o negócio tá mal assombrado mesmo, assim, geral, né? Em todo canto. Em todo canto, né? Então veja, o que acontece, gente, é precisamente isso. É quando o homem se coloca no centro. Olha, tem até uma vez eu participei de uma aula, né, com o Dom Henrique, né, o meu mestre, né, Dom Henrique Soares. Tem até gravado isso aí também no YouTube. Ele também fala sobre isso, que o celebrante... Pronto, tem uma aula dele no YouTube, uma live, que é assim, é Dom Henrique e o uso da batina, o nome da live no YouTube. É um negócio maravilhoso, viu? É
É uma palestra que ele dá, um negócio maravilhoso mesmo. Aquilo ali, eu mesmo já escutei umas 3 vezes, porque realmente é encantador escutar ele falando, né? E uma das coisas que ele fala lá é que o celebrante ele não tem que se preocupar em animar a galera. Ele usa até esse termo mesmo. O que é que o celebrante vai fazer para animar a galera? Ele diz nada. Ele tem que fazer nada, porque não é auditório. A assembleia é diferente de auditório. Em um auditório, realmente o animador, ele tem que fazer, né, ele tem que animar a galera mesmo. Ele tem que realmente fazer as pessoas vibrarem, né, com seus sentimentos, suas emoções e tudo mais, para tornar um momento agradável. Isso é auditório. A assembleia litúrgica não é assim. A assembleia litúrgica é outra coisa. O padre vai entrar e vai celebrar os ritos sagrados. Pronto, sem invencionice nenhuma. Porque o que está no rito é o que a igreja deu, é o que vem da igreja. O que está para além disso é o que vem do próprio padre. E que não é nem um pouquinho seguro, né? Porque de repente pode induzir as pessoas ao erro. Entende, gente? E tem vários documentos falando, tentando regulamentar isso. Tem documento do Papa João Paulo II, tem documento do Bento XVI, tentando regulamentar os excessos litúrgicos, os abusos litúrgicos. E veja, tudo isto é uma cultura em que o homem se coloca no centro, muitas vezes, né, em lugar do que é objetivo, em lugar do que Deus colocou, do que a igreja coloca. E isso eu estou falando no âmbito eclesial. Não é? E na cultura nem se fala, né? Na cultura está aí o homem como centro há muito tempo. Entende? É aquela máxima, né? O que importa é ser feliz. Hoje o critério, assim, o princípio ético que se segue é: o que importa é ser feliz. E tudo isso é uma herança moderna. O que importa é você ser feliz, é você se sentir bem, é você estar bem. O que importa é isso. É a sua felicidade. Então você casa lá na igreja, embora você faça uma promessa de amor duradouro, né, até que a morte separe, mas a partir do momento em que você não estiver mais se sentindo bem, ali você separa, né? Não tem o que fazer. Entende? Então, isso é a pregação moderna, né? Isso é o que a cultura moderna nos lega, que é eterno só enquanto dure. Entende, gente? E isso em relação a tantas e tantas e tantas e tantas coisas que a gente poderia aqui exemplificar, né? O homem se coloca no centro, né? O que importa é ele estar bem, o que importa é ele ser feliz. Então, as relações humanas, elas vão se tornando relações muito frágeis, porque o homem faz depender a durabilidade a partir da sua subjetividade. É durável enquanto para ele for bom. Então isso é em relação aos relacionamentos, isso é em relação às coisas. Você vê que as coisas são produzidas já para acabarem mesmo, né? As coisas já são produzidas já para ter fim. Você compra um móvel hoje, você sabe que ele não vai durar 3 anos. Você compra um guarda-roupa com material muito frágil, você compra uma cama, um sofá, um rack, uma coisa, tudo com material muito frágil, porque as coisas estão cada vez mais descartáveis, cada vez mais frágeis e voláteis. Entende? E tudo isso é sintomático de uma cultura descartável, né? De uma cultura em que o eterno é afastado, o duradouro é afastado e predomina apenas aquilo que é passageiro, efêmero. Então essa efemeridade, né? Essa não durabilidade, isto está nas relações humanas, isso está em relação à fé, isso está em relação às coisas. Compreende, gente? Tem um sociólogo importante, né? Um famoso Zygmunt Bauman. Você talvez já tenha escutado falar do Zygmunt Bauman, que ele tem uma teoria muito boa, muito bonita, né? Numa obra dele chamada Modernidade Líquida. Eu até tenho essa obra aqui. Essa aqui é a Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman, em que ele fala como a sociedade moderna foi construída. Aí tem essa obra, a Modernidade Líquida, tem o Amor Líquido, tem as Relações Líquidas, enfim. É uma teoria sociológica dele, em que ele mostra que ele tenta provar, né, que a modernidade, né, o mundo moderno, ele é construído em bases muito frágeis, muito líquidas, né, sem solidez alguma. Antes que as coisas tomem forma, ela já se liquefaz, ela já se dissolve, já se transforma em outra coisa. E as coisas vão assim, né, passando, né, de modo muito rápido, ganhando novas formas, se transformando, e as coisas não têm mais durabilidade. E isso tanto em relação
aos relacionamentos, em relação às coisas, em relação à cultura. As coisas elas não têm mais uma durabilidade. As coisas vão se tornando cada vez mais voláteis, né? Então, a sociedade moderna, segundo o Zygmunt Bauman, é uma sociedade líquida. Não é uma sociedade sólida. Não é uma sociedade que ela tenha solidez nas suas instituições, nas suas criações culturais. Não é. A sociedade moderna ela é cada vez mais líquida. E isso acaba se tornando sintomático para tudo. Porque também os relacionamentos se tornam líquidos, não é? Sem solidez. Aí a gente vê, né, que relacionamentos eles duram muito poucos. Às vezes você vê que os casamentos hoje duram muito pouco, né? Os casamentos tendem a durar muito pouco, porque ninguém tá mais ninguém tem mais paciência, ninguém está mais disposto a suportar ninguém mais, né? Então começou as brigas, a pessoa, pelo amor de Deus, vai para o seu canto que eu comi pronto. Porque tudo é muito fácil, né? Tudo é muito rápido, você, né, constrói e você destrói com muita rapidez. Veja que para fazer amizade você faz com um clique. Veja como as coisas estão tão frágeis e rápidas e aceleradas, né? Com um clique a pessoa é seu amigo ou seu seguidor, e com um clique deixa de ser, né? Uma vez numa entrevista perguntaram ao Bauman, uma pessoa disse assim para o Bauman, né? Aí ele conta isso numa entrevista: Bauman, lá no Facebook eu tenho 500 amigos. E no Facebook, né, que já não está tão mais usado assim, é mais Instagram hoje em dia, mas a pessoa tem lá os amigos no Facebook, né? No Instagram são os seguidores. Aí a pessoa disse: olha, eu tenho 500 amigos. Aí ele disse: 500 amigos? Ele disse: rapaz, eu tenho 80 anos e eu acho que não tenho nem 5 amigos. Como é que você tem 500 amigos? Aí ele disse: olha, então quando a gente usa a palavra amigo, a gente está falando de coisas diferentes. A palavra amigo para você é uma coisa, a palavra amigo para mim é outra coisa. A gente não está falando da mesma coisa, apesar da mesma palavra, né? E aí ele vai falando como as coisas elas estão tão aceleradas e tão frágeis que em uma semana você tem 500 amigos com um clique, e com um clique você desfaz tudo, né? E o que se pode realmente chamar de amizade, que é aquele tipo de relacionamento que você faz ao longo do tempo, da confiança, da lealdade, da reciprocidade, né? Isso é amizade. Só que esta palavra ela é usada também para relações frágeis e virtuais. E isso causa uma confusão, né? Isso deveria criar uma outra palavra, mas quando cria a palavra amigo para essas relações virtuais e frágeis, e amigo para uma relação duradoura, né, de confiança e reciprocidade, a mesma palavra não está dizendo a mesma coisa. Então veja que a cultura que nós temos, gente, hoje, uma cultura totalmente frágil, que se retrata, né, que se materializa nas coisas, tudo isso foi gestado na modernidade, século XV, XVI, XVII e XVIII. Entendem? Então, se a gente pensar, né, como isso se tornou assim tão disseminado e tão cultural, a gente vê que o homem de hoje, né, o homem do último século, né, a nossa geração, né, ou essas gerações mais recentes, mais novas do que nós aqui, é uma geração que acumula muitos problemas, muitas doenças, né, muitas doenças psicossomáticas, porque elas são herdeiras disso tudo. E é uma geração que não sabe mais lidar com isso. Veja que essa geração mais nova mesmo, esse pessoal que tem tipo de 25 anos para baixo hoje em dia, né? Uma grande maioria é gente que não sabe ter paciência, não sabe construir com paciência, tudo tem que ser rápido e agora, senão a pessoa surta, né? E tem de menino vai surtado, meu Deus, isso é misericórdia, né? Tudo mal assombrado. Aí vejam, meninos que tem muito problema com ansiedade, com depressão, tudo isso por causa da má criação, né? E de todo um contexto, de toda uma conjuntura, né? De um montão de causas, né? Que faz com que eles sejam muito frágeis, né? Então é uma geração muito doente e muito marcada por esse extremismo de um antropocentrismo. Que aí, né, Aldo, o mundo virtual, não é, que é uma coisa boa, mas que infelizmente não é bem usado por muita gente, e ao invés de contribuir, acaba que piora muita gente. Porque tipo, o menino já tem uma predisposição a uma insociabilidade. O menino já não gosta de pessoas humanas, né? Aí
tem uma máquina diante de si, um computador, um celular, pronto, ele se isola total do mundo. E aí, não raro, você vê jovens, adolescentes cometendo suicídio, em profunda depressão, não é? Em fobia de público. Pessoas que não sabem lidar com suas emoções, né? Com os sentimentos, não sabem lidar com os nãos da vida. Tudo tem que ser rápido, não tem a paciência de construir as coisas, não é? Agora mesmo a inteligência artificial, que é uma das preocupações, né, ética. A inteligência artificial, não é, lhe entrega o resultado de um montão de leitura que você deveria fazer, ela lhe entrega ali em segundos. Então você quer um resumo sobre não sei o que, em vez de você ler um monte de livro para fazer um resumo, você coloca lá, eu quero um resumo disso, a inteligência lhe entrega. Claro que isso de modo algum nunca vai substituir o ser humano, mas é uma ferramenta, né, que para além do lado muito bom que tem, para além da contribuição que tem realmente, quando mal usado, né, isso traz deficiências e problemas sérios, né, para o homem moderno. Porque o que resulta disso tudo, gente, do homem moderno, é o que se chama, né, de um tal de vazio existencial. O ser humano, quanto mais tem, mais vazio ele fica. Percebem? Quanto mais nós temos, quanto mais nós temos acesso a um monte de coisa, né? Você vê esses adolescentes que tem de tudo. Hoje em dia esse menino nasce em berço de ouro praticamente, né? Já vem de tudo, não tem dificuldade para nada. Tudo é de mão beijada, sem a mínima dificuldade e na hora que eles querem. E quanto mais tem, mais vazios são. Porque não aprendem a construir, não aprendem a ser, aprendem apenas a ter. A ter, não é? E tudo isso se torna muito problemático. Aí quando a gente tenta entender o homem de hoje, né, o ser humano de hoje, atual, recente, a gente começa a ter uma clareza maior quando nós vamos entender as raízes da modernidade. E o que é que está lá na modernidade? O homem colocado no centro. É um ser humano que vai tirando Deus do centro e vai se colocando. É claro que isso teria que desaguar nesse montão de problemas sociais que nós temos hoje. Entende? Uma geração cada vez mais adoecida, cada vez mais sem sentido, não é? E hoje, não é, um dos grandes problemas nos consultórios psicológicos é ajudar as pessoas a encontrarem sentido para a vida. Porque não raro pessoas muito jovens já perdem um sentido. Às vezes por um fim de um relacionamento. Às vezes um menino adolescente mesmo, a menina termina um namoro com ele perde o sentido da vida e quer se suicidar por causa disso. Oxê, como assim, homem? Você quer se suicidar por causa disso? Né? Às vezes a pessoa tá lá, aí teve um problema no casamento, o casamento acabou, a pessoa quer se suicidar. Não, como assim quer se suicidar? Né? Que fragilidade é essa? Agora veja, quando você vai ver essa fragilidade, é a materialização de toda uma cultura construída em bases muito frágeis. Que é o que Jesus já dizia. É quando não constrói a sua casa sobre a rocha. Se você construir a sua casa na areia, é claro que ela vai ruir, cedo ou tarde. Tem que construir na rocha. Entende, gente? Então, as raízes, né, disso tudo aí, né, do homem se colocando no centro, seja intra-eclesialmente, seja extra-eclesialmente, no mundo, na cultura e tudo mais, tudo isso tem raízes modernas, porque na modernidade o homem é colocado no centro. Entende? Que isso por si só não é nem bom nem ruim, não é? O problema é o que se fez com isso. O problema é que isso foi instrumentalizado. E porque quando o homem vai se colocando no centro, e quando eu falo homem, eu estou falando aqui a espécie humana de modo geral, né? Quando o homem vai se colocando no centro, gente, ele vai dispensando elementos que eram estruturais e necessários, como Deus, o sagrado, né, a religião, a objetividade das coisas. Tudo isso vai se tornando secundário, terciário, e ele vai se colocando no centro. Compreendem? Aí vejam, essas coisas ali do século XV e XVI, elas vão caminhando, né? Elas vão caminhando, e quando chega ali no século XVIII, nós vamos ter um acontecimento que ele é bem emblemático, não é, para a gente entender
o resultado e ao mesmo tempo, né, não só um efeito, mas uma causa de tudo também, de tudo mais que adviria depois disso. É o que acontece, gente, no ano de 1789, 1789, a chamada Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que é de 1789. Esse acontecimento é um acontecimento emblemático, importantíssimo de ser entendido. Porque vejam, a Revolução Francesa, você já deve ter visto um pouco lá em história, né? Que acontece lá na França, né? Por revolucionários, né? Que queriam se desligar, destruir, se afastar do ancião regime, né? Do antigo regime. A Revolução Francesa, ela vai se voltar contra as tradições estruturais da França, né? A Revolução Francesa ela vai romper com suas bases, com as bases da civilização francesa e, consequentemente, com as bases do que se entende por civilização ocidental, certo? A Revolução Francesa, gente, ela vai se voltar violentamente, sobretudo contra a monarquia e a igreja, certo? Ela vai se voltar contra a monarquia e a igreja. Porque, para os revolucionários da Revolução Francesa, tanto a monarquia quanto a igreja representam a antiguidade. E a ideia agora era romper com a antiguidade. A ideia agora era absolutizar a modernidade. Absolutizar o novo, cultuar o novo. E esse novo é sobretudo o novo que advém da ciência, não é? da própria razão. O grande culto que vai haver aqui, nesse século XVIII, né, já próximo de nós, aí, né, cerca de 300 anos, o grande culto que vai ter aqui é o culto à razão humana, à própria razão, certo? E a essa razão que se dá sobretudo através das ciências, certo? Através das ciências e das filosofias racionalistas, empiristas, criticistas, né, e etc. O ceticismo, enfim. Vejam, a Revolução Francesa ela se torna um acontecimento emblemático, né, assim, paradigmático, até, porque ela vai ser a materialização de toda uma tendência cultural que era cultuada há 2, 3 séculos antes desse acontecimento. Quem, por último, vai preparar esse momento aqui revolucionário da Revolução Francesa é o Iluminismo. É uma corrente filosófica, né, de pensamento aí do século XVIII chamada de Iluminismo, certo? O Iluminismo é uma corrente de pensamento filosófico. Vocês podem colocar isso. Iluminismo é uma corrente de pensamento filosófico do século XVIII que apregoa a confiança irrestrita nas luzes da razão. O iluminismo é uma corrente de pensamento filosófico do século XVIII que apregoa uma confiança irrestrita nas luzes da razão. Compreende, Carla Cristine, Alisson, Felipe, Aldo? Tá indo claro para vocês, gente? Ou tá muita assim, enxurrada de informação não, né? Tem um filme muito bom para recomendar, que dá para ilustrar um pouco do que foi a Revolução Francesa em relação à igreja, que é O Diálogo das Carmelitas. Ele era originalmente uma peça de teatro, né? E depois foi transformado em obra cinematográfica. Tem 2 versões, inclusive. Eu acho que a mais recente é a melhor de assistir.
E ele mostra tipo, esse anticlericismo, a questão do culto, a razão ao conhecimento, em detrimento da fé, como se fossem coisas antagônicas. Isso. Exatamente. Qual o nome, Carla? É o Diálogo das O Carmelitas. Diálogo das Carmelitas. Muito Isso. lindo mesmo. E é baseado numa história real das 12 carmelitas de Companhia, eu acho, que foram assassinadas, mártires da Revolução, foram inclusive canonizadas ano passado pelo Papa Francisco. Isso, perfeito. Essas monjas que eram carmelitas, né, de clausura, elas foram decapitadas, né, todas elas. Que ali é um fato que retrata esse anticlericalismo realmente generalizado, né, que havia ali na França e que se espalha para a Europa. Mas na França foi muito mais forte isso. E nessa época, padres, freiras, monges, religiosos, bispos, muita gente foi morta, viu? Porque representavam o antigo regime. E para os revolucionários, o antigo regime, seja monárquico, seja eclesiástico, era um regime de retrógrado, de atraso. A França só iria progredir, só iria ter progresso, só iria caminhar realmente se rompesse com isso. Ainda que esse rompimento fosse drástico e violento, mas tinha que ter. Essa era a ideia deles, né? Tinha que ter esse rompimento. E isso foi escalando, né, para um nível, né, de extremismo tal que começou uma matança assim no convento, em convento, em mosteiro, em paróquia. E matou um meio mundo de gente. Eu sei que foram mais de 200 mil pessoas mortas nesse negócio aí. Só de religiosos foram mais de 30 mil. Não é? Que quando se fala da Revolução Francesa não fala muito do lado violento, né? Só fala, né, dessa coisa bonita, né, da confiança na razão, que agora a razão, né, a razão científica, a razão filosófica vai trazer as explicações que o homem necessita e tudo mais, né, um culto à ciência, que negócio todo, né? Mas não se fala que em nome disso houve um verdadeiro extermínio. Compreendem? Então, a Revolução Francesa, gente, ela foi preparada pelo iluminismo, né, pela filosofia iluminista. Que a filosofia iluminista, que é a confiança nas luzes da razão, por isso iluminismo, que também pode ser dito de ilustração, a filosofia da ilustração ou a filosofia das luzes, né, são sinônimos. E essa filosofia era uma filosofia que pregava, né, a confiança irrestrita nas luzes da razão. Com isso se defendia que só se pode confiar, só se pode realmente colocar fé no que a razão pode provar. A ideia é essa. Só se pode confiar, só se pode dar credibilidade e fidedignidade no que a razão puder explicar. O que a razão não pode explicar, isso não é passível de confiança. Pode até ser de crença, mas não de confiança. E veja, e com isso aqui na raiz já está todo um questionamento às verdades da fé. Entende? Porque as verdades que aqui advêm da ciência, da razão, são verdades empíricas. Então o que se defendia é que o verdadeiro mesmo é aquilo que foi empiricamente comprovável. Essa era a defesa extremada da ciência, né? Só que cientificamente pudesse ser provado. O que não pudesse ser cientificamente provado, empiricamente sensivelmente provado, não é digno de confiança. Tem que ver com certa desconfiança, porque a razão não pode comprovar. Então as verdades religiosas, as verdades metafísicas, Deus, religião e tudo mais, como não são objetos empíricos, não são objetos de confiança, porque a razão não pode provar. E aí começa todo um questionamento em relação à fé religiosa. É onde a teologia começa a sofrer fortes agressões, gente. É aqui, nesse período aqui, nós estamos falando aqui século XVIII. É sobretudo aí que a teologia ela vai começar a sofrer fortes agressões. Né? Inclusive é aqui que a teologia vai começar a perder o seu status de ciência. Entende? Porque eles vão, né, nessa época aí, os pensadores, né, os intelectuais, eles vão conceber que ciência mesmo, é aquilo que tem um objeto empiricamente comprovável. Como o objeto da teologia não é empiricamente comprovável, no caso Deus, como ele não é sensivelmente empiricamente comprovável, logo
a teologia não pode ser ciência, porque ela não tem um objeto visível, quantificável, matematizável. E a ideia é, o que não é matematizável, o que não é empiricamente comprovável, não é passível de ser colocado na categoria de verdade. Não é, é no máximo uma crença. Entendem? Então aí começa todo um questionamento profundo em relação a Deus, não é? Em relação à figura de Deus. Deus, ele é um ente metafísico. E aqui começa também todo um abalo à metafísica, que é uma parte da filosofia metafísica que lida com as coisas imateriais. A metafísica, imortalidade da alma, não é? Deus, transcendência, esse negócio todo. Tudo isso na filosofia a gente trata isso na metafísica, sobretudo. Entende? E aí começa a ter um profundo abalo, né? Sísmico até, não só na teologia, mas também na própria metafísica, que é um dos pulmões da filosofia, a metafísica. Então tudo que é metafisicamente, que era metafisicamente comprovável, agora a ciência vai dizer, olha, não dá para provar, não dá para dizer que é verdade isso aí, porque a gente não pode quantificar, não pode levar isso para um laboratório. Então a imortalidade da alma começa a ser um questionamento, né, como é que a gente vai provar a imortalidade da alma? Não dá para provar, como é que a gente vai botar isso no laboratório para testar que realmente a coisa é assim? Porque o que não puder ser testável em laboratório, que não puder ser empiricamente investigável, não pode ser verdade. Então, imortalidade da alma, Deus. Se pode fazer um experimento acerca de Deus? Não se pode, porque Deus não é um objeto físico. Deus é um ente metafísico, então não dá para colocá-lo como uma verdade. Aí veja que aqui, né, vai estar uma das fortíssimas bases do ateísmo moderno e contemporâneo. É aqui, nesses questionamentos. Veja, o ateísmo vai se estruturar muito em torno disso. O que não puder ser cientificamente comprovável não é digno de fé. E só se pode confiar no que a ciência e na razão pode provar. Logo, toda a metafísica e toda a teologia, toda a religiosidade já sai desse rol. Não dá. A ideia é essa. Eu acho que perdeu-se o próprio fundamento do que era ciência com isso. Porque, querendo ou não, a ciência ela vinha de bases filosóficas, né? Que, por exemplo, do questionamento constante de onde vêm as coisas e sempre voltando. E a partir do momento que se entra dentro de um cientificismo exacerbado, as pessoas começam a colocar a ciência como lei. E se ela é uma lei e ela é certa, ela deixa de ser uma teoria científica, ela passa a ser lei, ela se torna como se fosse indubitável, logo ela perde a questão do pensamento científico de investigação. Sim. Então é meio que contraditório, é um retrocesso no modernismo. Sim, sim. Na filosofia, a gente vai ter depois um ramo que surge, que é a filosofia da ciência. Onde, na filosofia da ciência, né, os filósofos da ciência, eles vão investigar todas essas pretensões da ciência, para ver até onde isso tem legitimidade ou não. E é na filosofia da ciência onde nós vamos fazer duras críticas à atividade científica, ao cientificismo. Porque não é a ciência em si mesmo, mas esse cientificismo, que é o cientificismo, gente, essa absolutização da ciência. E é quando se coloca a ciência como a instância última e suprema e a mais confiável de explicação da realidade. Então o nome disso é cientificismo, que para os filósofos da ciência, também para os teólogos e tudo mais, isso é um sério problema. Entende? Porque será mesmo que a ciência ela teria capacidade de explicar toda a realidade? Ou será, né, que isso os filósofos questionam, será que realmente não faz parte da ciência a limitação? Ela não poder falar de tudo? Por que a ciência tem que falar de tudo? Porque tem perguntas básicas que não tem uma resposta científica para isso. Por exemplo, se a gente perguntar assim, qual o sentido da vida? Não tem uma resposta científica para isso. Mas é uma pergunta importante que todo mundo se faz. Mas não dá para provar cientificamente o sentido da minha vida. Tem como fazer isso. Ou até a gente perguntar assim,
por que nós estamos neste mundo? Não tem uma resposta científica para isso que prove que era necessário que a gente estivesse nesse mundo, dada a nossa contingência. E até se perguntar, a ciência tinha mesmo que existir? Não dá para provar cientificamente que a ciência tinha que existir. Ou se a gente, não é, um simples relacionamento, não é, você ama alguém, não é, tipo, a Carla é casada, não é, Carla? Quase, tô chegando lá. Pronto, Falta um mas pouquinho. você é noiva, você ama o seu noivo, você ama o seu noivo. Sim. Mas dá para provar cientificamente que você ama o seu noivo? Não dá para provar cientificamente. Você pode ter atitudes, algumas coisas, mas assim, tem como bota isso em um laboratório para testar? Não tem como. Então, muitas coisas da realidade realmente não podem ter explicações científicas. Então, por que a ciência ela foi colocada nessa condição suprema de explicação última da realidade? Se ela não pode abarcar toda a realidade. Eu acho até engraçado um dos argumentos das pessoas que são a favor do aborto, né? Que é justamente o clássico que um feto é um amontoado de células, né? Isso parte dessa raiz cientificista e é em si mesmo um argumento contraditório, porque uma vez que você é um amontoado de células também, a sua opinião e até a ciência produzida por você também não tem valor nenhum, né? Exato. Então, tudo aquilo que deriva do cientificismo está sob bases muito frágeis. Muito frágeis. Entende, gente? Então, veja, neste momento aqui do século XVIII, não é, a ciência ela vai ser colocada em um posto, não é, supremo, aquele posto que quem ocupava era Deus. Aqui vai ser colocada a ciência. Porque lá no mundo medieval, Deus era a instância última de explicação da realidade, que se explicava a partir de Deus. Aqui agora na contemporaneidade tudo vai se explicar, tentar se explicar a partir da ciência. Então veja que a ciência ela vai ocupar aquele trono que era de Deus, aquele trono de explicação da realidade. Quem vai ocupar agora é a atividade científica. O cientificismo. Claro que isso vai ser um problema para a própria ciência, não é? Porque não são poucas as críticas que a ciência vai sofrer, né, pelos filósofos da ciência, por teólogos e por tantos e tantos e tantos pensadores, por essa pretensão, não é, que a ciência que os cientistas, muitos deles, né, vão ter, de, né, deterem as explicações últimas da realidade. Porque diante da simples pergunta, por que tudo existe ao invés de nada? Não tem uma explicação científica para isso. Por que tudo existe? Não dá para explicar. A gente só sabe que as coisas existem. Porque a ciência ela vai explicar que as coisas existem e como existem. Mas por que existem? A ciência não vai conseguir explicar isso nunca. Até porque isso não é cabível à ciência. Explicar por que as coisas existem. Ela pode, no máximo, explicar como é que existem, mas não por que existem. Nós, não é? Nós aqui, não tem uma explicação por que nós existimos. Tem uma explicação como existimos. Uma explicação, né, biológica, bioquímica, né? E tem uma explicação como nós existimos nesse mundo, o nosso composto celular, né, o nosso sistema, o nosso organismo. Tem uma explicação como existimos. Agora, a questão fundamental não é como existimos, é por que nós existimos. Porque não era necessário que a gente existisse. Agora, por que nós existimos? Então veja que isso já foge, né, da alçada da ciência. Isso já não é de competência científica falar sobre isto. Então, ai daqueles que esperam da ciência as explicações últimas de toda a realidade. Que, pelo amor de Deus, né? Vai viver num fanatismo, num ilusionismo assim, trágico, triste, não é? Só vai perder totalmente o sentido da existência, porque não dá, simplesmente não dá. Compreende, gente? Então a gente vai ver que não dá, não é? Depois que a gente tomar um cafezinho para reforçar um pouco mais, né? Vamos lá pro recreio, tomar um cafezinho, a gente volta já já, tá certo? Até breve.